Hoje é essa mesa organizada pelo 13º Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia. Estamos aqui com os inscritos que vão apresentar hoje. E é aquele esquema de sempre, né? Cada um terá 20 minutinhos para apresentar, os 3 apresentarão e no final a gente abre para debates, comentários e tudo mais. Eu passo a palavra primeiro para o Luiz Otávio Bachega Grupo, é isso? O tema da comunicação dele é sobre a cronopolítica em Bergson. Ele é bolsista CNPq aqui na UFSCar e orientado pela professora Débora Morato. Boa noite, gente. Tudo bem? Queria agradecer a todos presentes. É uma honra estar aqui apresentando pela primeira vez a minha pesquisa. Bom, então, eu trouxe aqui os slides que eu elaborei da minha pesquisa, só para mostrar por cima um pouco o andamento. Vou tentar falar assim. Aqui a gente tem o tema geral, né? Quem quiser ver ali, o Bergson nasceu em 1861, morreu em 1954, acho que está errado. 1941, né, Débora? Nasceu em 59, morreu em 41. Tudo errado, mas enfim, é isso. O tempo espacializado não é importante. O que importa é a duração. Aí aqui temos, basicamente, de onde surgiu a ideia de pesquisar o Bergson, um pouco essa relação com Kant, essa crítica que o Bergson faz à representação, baseada na ideia de corpo, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui são algumas questões da pesquisa, mas não vem ao caso. Eu estou tendo que olhar porque eu não tenho, não está aqui, está ali só, então eu estou virando. Aí, uns textos, matéria e memória, o texto base, aqui em inglês, em francês. Aí esse texto do Bento, maravilhoso, alguns conceitos que eu olhei nele, do Deleuze. Aqui foi uma ideia que eu tive, que é a ideia de postulado comum, do postulado do conhecimento puro, que eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, que vai vir a publicação, se Deus quiser. E o pensamento e o movente, que foi uma segunda parte. Aqui outro tema que eu pesquisei também. E agora a minha pesquisa vai continuar, se der certo, na FAPESP, pesquisando Deleuze. O tema ainda não sei. Talvez seja sobre o tempo também. Aí eu vou deixar essa foto aí, porque ela é muito massa. E vamos lá, então. Hoje eu vou tentar pensar com vocês uma relação com a cronopolítica na filosofia do Bergson. Esse conceito não foi elaborado pelo Bergson, foi pelo Peter Poppelbar, que ele é um bergsoniano, né? Mais ou menos. E aí ele menciona a necessidade de dar um sentido político para a duração do Bergson. E aí eu vou desenvolver uma relação entre a cronopolítica maior, uma cronopolítica hegemônica, uma cronopolítica do tempo homogêneo, que seria esse tempo do relógio, que é o tempo imposto, que carrega pressupostos de espacialização do tempo. E, por outro lado, a gente tem uma cronopolítica menor, que ela é desenvolvida num exame mais profundo acerca da natureza do tempo. Aqui eu trouxe essa relação entre maior e menor, tentando trazer um pouco essa questão do Deleuze, que ele fala de literatura menor, tentando imaginar a cronopolítica maior como uma imposição social, histórica, do que é o tempo, e a cronopolítica menor como essa ideia do Bergson, a ideia de duração, né, que seria essa contraposição ao que é o tempo. Aí, então, para abrir a discussão, gostaria de fazer a pergunta: o que é o tempo? Pensem aí. Basicamente, a gente pode falar que tudo existe como tempo, né? Isso a gente já sabe desde o Kant. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença, então, entre a concepção que o Kant tem de tempo e o que o Bergson tem de tempo? Para o Kant, o tempo é uma intuição pura, é uma forma da sensibilidade. Ou seja, em suma, o tempo ordena os fenômenos ao lado do espaço. Basicamente isso. Eu não vou me estender sobre o Kant. A diferença é que para o Bergson o tempo não é uma forma da sensibilidade, mas é o próprio conteúdo da experiência. Então, para ele, se a gente volta os nossos olhos para a experiência, a gente vê a duração, ou seja, a realidade se fazendo diante da gente. Então, para o Bergson, a filosofia tem que se
é preciso que a filosofia se atenha a essa transformação. Porque cada coisa existe mudando constantemente e o próprio sujeito está mudando constantemente. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa, o que eu estou dizendo vai ficando para trás. E quando eu termino de falar, o que eu disse já é passado. No entanto, não é passado no sentido de, deixou de ser, acabou. É passado no sentido de que é uma coisa que aconteceu, é um acontecimento, mas esse acontecimento ele se prolonga virtualmente. Então aqui, de certa forma, tem essa ideia de virtual. Então, dessa maneira, segundo Deleuze, a duração é aquilo que difere de si mesmo. Porque cada tomada de vista que a gente tem do tempo sempre vai ser diferente. Então, como vai dizer o Deleuze, a duração bergsoniana é a concepção da diferença pela diferença, a diferença positiva constitutiva da subjetividade temporal. Tem diversas imagens do Bergson para a significação do tempo. Uma delas é a do novelo, que o tempo é como um novelo que se enrola e se desenrola. Então, por um lado é esse passado que está se acumulando, por outro lado é esse prolongamento em direção ao futuro. Então, a duração é precisamente o movimento do passado que se desdobra no presente e vai até o futuro. Outra imagem legal é a da Vila Pojade, que ele diz assim, vou citar, é do livro Potências do Tempo, primeiro capítulo, Tempo e Afeto. Ele diz assim: sabemos que para aprender a duração, a famosa duração bergsoniana, é preciso senti-la fluindo em nós. Segundo um exemplo de Bergson, a sucessão das badaladas de um sino é, primeiro, uma série de sons que nos emociona de forma confusa, antes de ser um número definido que podemos representar distintamente. Os dados imediatos da consciência são, antes de tudo, emoções, o efeito que o escoamento do tempo produz sobre a sensibilidade. Fim de citação. Então tem essa imagem do sino, né? Essa questão de... As badaladas do sino representam essa questão cronológica do tempo, esse tempo lógico calculado, mas ao mesmo tempo, eu ouvir a badalada do sino me causa uma emoção que ela, de certa forma, está aquém desse cálculo que eu faço do tempo. Então, isso seria a duração. Eu não lembro quem fala isso, mas essa questão de que a duração é esse... a Débora fala isso, a duração é o estofo do real. A própria Débora que está aí. Então, entretanto, vão aparecer aqui dois pressupostos essenciais daquilo que eu chamei de cronopolítica maior. Por um lado, a gente tem a ideia de nada. A ideia de nada vem do olhar raso que os filósofos do conhecimento puro têm da mudança. Filósofos do conhecimento puro, quem são? Desde o Zenão até o Kant. O Bergson faz essa linha bem pequenininha, assim, que atravessa uns 2000 anos, para falar, está todo mundo errado. Basicamente isso. Não é simples assim, mas enfim. Então a ideia do nada diz respeito como se a realidade se fizesse na contradição entre ser e não ser, de modo que surgem diversos nadas entre as coisas. E aí o conhecimento puro vai surgir dessa ideia de nada, desse não ser que supostamente habita entre as coisas e que clama, consequentemente, pelo princípio de não contradição, ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, o que quer dizer que algo não pode estar em movimento para virar saber. O princípio de não contradição vem resolver o problema do conhecimento a partir da impossibilidade de ser diferente. Por conseguinte, as filosofias da tradição tomam também uma ideia de que a natureza, que está mudando o tempo todo, é alastrada por uma desordem primitiva. De modo, então, que eles afirmam, basicamente, a natureza é desordenada, ela está mudando o tempo todo, então o conhecimento não pode surgir diretamente da relação com a natureza, é preciso uma forma entre o sujeito e a natureza. E para o Bergson, o problema não está na natureza, mas nessa lente que o filósofo da representação, né, mais especificamente, coloca entre nós mesmos e a natureza. E aí, eu vou citar aqui o grande Bento Prado Júnior,
para falar sobre essa noção da representação. A representação é a noção contraditória que esconde dificuldade insuperável e que permite apenas resolver falsos problemas. Que falsos problemas são esses? Então, o filósofo do conhecimento puro, ele está atrás de uma realidade que não muda, de um princípio que não transforma, e ele se vê impossibilitado de se apoiar na própria essência da natureza, que é a diferença. Ele busca a identidade, a ordem, e desvia os olhos do real. Para o Bergson é isso. Então, isso é uma ilusão essencial da inteligência humana. Por quê? Qual é o funcionamento da inteligência para o Bergson? Voltando, né, a natureza muda constantemente, mas, de certa forma, tem alguma constância nessa mudança, uma repetição. Então, a gente olha para a repetição e procura fragmentos da realidade que se mantêm do mesmo jeito para que a gente seja capaz de agir, para a gente constituir a representação. Então, nesse sentido, a inteligência tem como destinação vital a ação e a repetição e vê o universo por meio da imobilidade e do espaço. Eu vou citar uma matéria-memória agora, rapidinho, que é para falar sobre o espaço. Só deixa eu achar. Que droga, não achei. Desculpa, gente. Eu não vou citar, não. Eu vou tentar falar. É basicamente assim, o espaço, para o Bergson, é uma malha infinitamente divisível que a gente estende embaixo dos fenômenos para que a gente seja capaz de se tornar senhor da matéria, para a gente dominar a matéria. Então, nesse sentido, a inteligência ela é um órgão de dominação da matéria, de manipulação da matéria. E aí, qual é o problema? Tudo bem, a inteligência pode fazer isso, é ótimo. Mas aí vem o filósofo e fala assim, bom, então eu vou pegar esse funcionamento da inteligência e vou trazer para a especulação. E aí que está o problema. A grande ilusão está aí. Eu coloquei assim, quem quiser dar uma olhada, o 4º capítulo da Evolução Criadora, chama Mecanismo Cinematográfico do Pensamento, tem uma seção que chama Devir e Forma, que o Bergson basicamente atravessa a história da filosofia tentando desenvolver essa ilusão. Enfim, prosseguindo. Contra esses pressupostos subjetivamente admitidos pelos filósofos da representação, a cronopolítica menor afirma que, de fato, a realidade transforma-se o tempo todo. A mudança é a própria essência da realidade e o real como possibilidade de sempre ser diferente. Entretanto, não é sensato dizer que é preciso procurar um princípio universal que não se transforma. Aí aqui eu retomei tudo que eu já falei do Zenão, né, que é essa questão do Zenão do argumento da impossibilidade de compreensão do movimento. E aí, eu não sei se vocês lembram, eu não vou desenvolver, mas basicamente para o Bergson, ele fala assim, gente, a gente não precisa da nossa inteligência para compreender que o Aquiles alguma hora ultrapassa a tartaruga. A experiência já me mostra isso, eu vejo ele ultrapassando a tartaruga. Então, para o Bergson é isso, é recorrer a essa intuição, né? É isso. Então, aquela ideia de nada que eu falei para vocês, na visão do Bergson, é um falso problema no qual se constitui a metafísica tradicional. E a ideia de desordem primitiva constitui o falso problema da epistemologia moderna. Basicamente, então, o Bergson está dizendo que os filósofos não souberam pensar o tempo, não souberam pensar o conhecimento. Então, como funciona o conhecimento? Como funciona a percepção para o Bergson? Vamos lá, então. Agora é matéria e memória. A matéria, para o Bergson, é um conjunto de imagens, certo? Por um lado, o universo ele é visto como um conjunto de imagens, ou seja, um campo transcendental em que todas as coisas estão relacionadas entre si pela necessidade e causalidade do fenômeno. Esse campo, né, esse universo, digamos assim, maior, né, ele é estudado pela ciência, que constitui as leis da natureza. Essencialmente, esse campo transcendental é um plano sem sujeito, é um plano de imanência,
são as condições pré-subjetivas, as condições pré-objetivas nas quais o sujeito se constitui. Então, basicamente, aqui o Bergson está dizendo, tem um campo pré-filosófico essencial antes da própria filosofia, que é a realidade, o real se fazendo. O filósofo não pode excluir a realidade do pensamento, ele tem que partir dela. E é basicamente essa ideia que ele está criticando. Enfim, então o universo da ciência. O universo da ciência é um universo movido pela necessidade. No entanto, no meio dessa necessidade, a gente tem o corpo. O corpo é uma margem de liberdade, uma zona de indeterminação. Então, o corpo no mundo, ele é um coeficiente de liberdade. Ele é a própria possibilidade de que a história do universo seja diferente. Então, a nossa percepção vai funcionar como? Temos as imagens, um conjunto de imagens, em que elas estão todas mudando, só que, de certa forma, elas estão ordenadas em relação ao meu corpo. Eu viro minha cabeça, as imagens viram comigo. Então, elas estão, para mim, nesse universo menor, em que o meu corpo ocupa o centro, elas estão ordenadas em relação aos meus movimentos. Então, qual é a relação da percepção aqui? As coisas estão relacionadas, né, nessa causalidade, assim, e aí o corpo intervém, fazendo com que as coisas deixem algo de sua ação real para sobrar sua ação possível. Ou seja, a possibilidade do nosso corpo de agir sobre as coisas. E assim, o sujeito, para o Bergson, ele vai surgir não é uma boa palavra, mas a gênese do sujeito é vista na confluência entre o corpo e a memória. Então, a gente tem o corpo selecionando imagens para a percepção e, por outro lado, essas imagens percebidas, né, atualmente vão ser preenchidas pelo virtual. Ou seja, as minhas memórias, as minhas lembranças, elas recheiam, digamos assim, a minha percepção. É isso. Cronopolítica. O que tem a ver? Vamos lá. Vivemos em uma época em que não temos tempo para quase nada. Não dá tempo de fazer nada, porque o tempo todo o nosso tempo é tomado por outra coisa. Não dá tempo de refletir sobre si mesmo, não dá tempo de descansar do trabalho, não dá tempo de pensar. As preocupações e possibilidades de agir no mundo são tantas que ficamos confusos. Vivemos num tempo acelerado, quase imediato. Então, esse seria esse tempo hegemônico, homogêneo. 5? Perfeito. Então, é isso. Tudo é imediato, aqui e agora. Tudo é agora. Só que, ao mesmo tempo, tudo é passado. No sentido de que o presente mesmo a gente não vive, porque a gente media a nossa relação do mundo por meio de categorias que sobredeterminam o novo. Então, o que está em vias de se fazer? Perdemos, porque queremos o já feito, pronto, é mais fácil e mais cômodo. Então, o apelo da cronopolítica seria um cuidado com a memória, com o tempo, tentar quebrar a parede que a gente coloca entre o nosso corpo e o mundo, para tentar acessar de novo um contato direto com a vida. Então, podemos dizer que a filosofia de Bergson tem um sentido político, ou melhor, micropolítico, no sentido de que ela é extremamente positiva, não positivista, positiva, e postula a necessidade de pensar a vida e a consciência como criação e diferenciação. Então, não conseguimos, afinal, dizer o que é a vida, mas devemos procurar, num esforço inesgotável, ressignificar a vida, para assim dar novos contornos aos nossos conceitos e não ficarmos presos em categorias antigas que não servem para pensar o novo. Então, os conceitos devem ser talhados na medida de cada coisa que vai surgindo. Não devem ser estáticos nem se apoiar na imobilidade. A cada medida que a realidade sofre mutações, precisamos nos adaptar a elas, adaptar nossos conceitos às constantes mutações da realidade. Então, eu vejo que o Bergson, basicamente, ele abre alas para um novo paradigma da subjetividade. Ele não quer deixar o transcendental parado, estático, mas olhar para a relação do empírico com o transcendental como uma relação que está em constante movimento e transformação. Então, vou finalizar com uma citação de um artigo que eu estava lendo e eu achei muito boa. A filosofia de Bergson foi uma reação a uma concepção da realidade como um conjunto de elementos acabados, petrificados e inertes.
uma realidade que não cria absolutamente nada novo. Numa palavra, uma realidade morta e impermeável ao tempo. É isso. Muito obrigado, Otávio. Parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra para o Matheus de Carvalho Amadeus, que vai apresentar uma comunicação no tema absoluto em Sartre. O Matheus é orientado pelo professor Luiz Damon e bolsista pela FAPESP, aqui também fazendo graduação aqui na UFSCar. Passo a palavra para você, Matheus. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que vieram ver a minha comunicação. Gostaria de agradecer ao departamento pelo espaço oferecido, agradecer à FAPESP pelo financiamento e a possibilidade dessa pesquisa. Antes de tudo, eu gostaria de dizer algumas palavrinhas, assim, dar uma breve introdução para vocês ficarem a par do que está acontecendo aqui no meu texto. Ele não está acabado, propriamente dito, ele foi escrito numa espécie de quase uma epopeia cotidiana, enquanto eu estava viajando para lá e para cá e cheio de coisa para fazer. Então eu não consegui dar um acabamento suficiente para ele ter uma unidade certinha. Assim, eu estava até tentando fichar meu próprio texto, mas não deu tempo de terminar. Então eu vou tentar trazer essa unidade do meu texto nas minhas palavras e respondendo a pergunta de vocês. Essa comunicação ela é resultado dos trabalhos realizados no nosso grupo de leitura Sartre em Busca do Ser, que a gente realiza aqui no departamento, quinzenalmente. E a gente fez, ao longo de alguns meses, aí, um trabalho de leitura da introdução do Ser e o Nada, que foi muito rico para a minha pesquisa, e eu decidi escrever uma comunicação, não da minha pesquisa propriamente, do problema que eu levanto no meu projeto, mas do resultado analítico que veio dessa leitura. Então, espero que seja proveitoso para vocês. Dando uma breve introdução aqui, para vocês não ficarem tão boiando com a falta de unidade do meu texto, minha comunicação tem o objetivo de relacionar os movimentos de construção argumentativa da imanência absoluta e da transcendência absoluta com o projeto de superação da primazia do conhecimento e o conceito de facticidade que estão presentes na obra sartreana. Eu vou ler o meu texto e, enfim, vou comentando aos pouquinhos. Vou começar então. Que sentido tem pensar o absoluto diante de Jean-Paul Sartre? Pensar o absoluto em uma filosofia, aparentemente, significa buscar em seu cerne a pedra de toque de seu sistema, isso de modo bem geral, né? Alcançar a necessidade, a suficiência de um conceito, significa encontrar um ponto seguro para se pensar aqueles objetos mais caros da filosofia. Significa encontrar aquela articulação argumentativa que garante a unidade de um conjunto X de proposições, de axiomas e teses filosóficas que estão contidas em um sistema determinado. Então, o objetivo da presente comunicação é relacionar, sem maiores pretensões, a noção de absoluto, como aparece no Ser e o Nada em alguns momentos, com o projeto filosófico sartreano de abandono do primado epistemológico. De modo grosseiro, recusar a primazia do conhecimento pode ter pelo menos dois sentidos. Um primeiro sentido pode ser interpretado como a recusa da necessidade de fundamentar a realidade a partir do conhecimento, ou a partir da ideia. Ou de fundamentar o conhecimento a partir de si próprio. Por exemplo, fundamentar o conhecimento dos objetos a partir do conhecimento da consciência que conhece os objetos. Um segundo sentido que podemos extrair,
que é uma consequência do primeiro, é a recusa da possibilidade de fazer do conhecido conhecimento, de fazer da coisa conteúdos de consciência. Esses dois sentidos estão latentes na obra de Sartre. Bom, mas diante das tradições do realismo e do idealismo, que somam séculos de existência, tal recusa não parece ser uma tarefa fácil. Contudo, diria Sartre, se quisermos levar a descoberta russeliana da consciência intencional a sério, não há outra escolha senão abrir mão da primazia do conhecimento. Nos seus desdobramentos, como veremos, essa recusa significará estabelecer um horizonte seguro para uma filosofia da existência, para uma ontologia fenomenológica. Significará, no limite, o encontrar de um absoluto, um singular absoluto, um absoluto não substancial. Mas, voltando, se o conhecimento não pode dar a medida do seu próprio fundamento, se o fundamento da percepção não pode ser outra percepção, é necessário que haja um plano prejudicativo, um ser pré-reflexivo que escape das unhas do espírito aranha. É nesse caminho que será possível falar de uma ontologia fenomenológica. Se não mais será possível deduzir o ser, já que recusamos a primazia do conhecimento, essa é uma expressão que vai aparecer muito aqui no texto, então perdão se vocês se cansarem dela. O esforço de uma teoria do ser, de uma ontologia, será descritivo. E a ontologia fará descrição de fenômeno de ser. É desse modo que o célebre lema da fenomenologia, ir às coisas mesmas, surge na filosofia sartriana. A atitude filosófica de voltar às coisas mesmas fica mais clara quando se tem em mente este plano prejudicativo da realidade humana, reencontrado após a superação da primazia do conhecimento. Voltar às coisas mesmas será, efetivamente, se voltar para o mundo, refletir não acerca das condições de possibilidade de toda experiência, não acerca de representações que encontram sua gênese nas sensações, mas sim se voltar para aquela mesa, para este Pedro, para esta ausência de Pedro, na qual minha consciência se encerra. Trata-se propriamente de voltar-se aos existentes e ultrapassá-los rumo ao seu sentido de ser. O fenômeno não mais me engana, não esconde mais por detrás de si um ser numênico inalcançável. Todavia, este fenômeno tampouco encerra o ser que o fundamenta. O ser não é uma aparição. Tal fenômeno de ser manifesta e encobre o ser que lhe é fundamento ao mesmo tempo. Manifesta, pois o fenômeno de ser é coextensivo ao ser. E encobre, pois ser é ser para desvelar e não ser desvelado. Quando me volto ao mundo, me volto às coisas mesmas, e ultrapasso o fenômeno de ser, não em direção ao seu ser, mas ao seu sentido de ser. No limite, então, voltar às coisas mesmas na filosofia de Sartre será voltar ao sentido de ser dos existentes. No momento em que o problema da fundamentação do conhecimento surge, Sartre se depara com a necessidade de soltar as mãos do primado epistemológico e, assim, com a tarefa de pensar uma espécie singular de absoluto que escape à relatividade do conhecimento. Além disso, quando trata do problema da intersubjetividade, algo parecido acontece, e surge a necessidade de abrir mão do conhecimento do outro. Assim, vê-se surgir uma outra forma particular de absoluto na filosofia sartriana. Dessa forma, nossa comunicação tem o objetivo de pensar como essas movimentações que tensionam absoluto e conhecimento aparecem diante de uma filosofia da existência, a maneira como propõe Sartre. Essa foi uma introdução de um texto que foi escrito em 4 partes, sendo a introdução uma delas. Na segunda parte eu vou falar desse primeiro absoluto, que é a imanência absoluta. Na segunda parte eu vou falar sobre esse outro absoluto que aparece no Sartre, que é a existência do outro, a transcendência absoluta. E na última e quarta parte eu vou falar um pouco sobre um comentário que Sartre faz da obra de um escultor da primeira metade do século XX, Giacometti,
E como que esse comentário coloca à vista um pouco do sentido que tem a noção de absoluto e o projeto sartriano, a filosofia da existência. A pedra de toque desse movimento de Sartre, de recusa da primazia do conhecimento, ao mesmo tempo em que se fundamenta a filosofia em um absoluto, em Sartre se fixará em uma singular descoberta, o cogito pré-reflexivo. É este o absoluto que primeiro aparece no Ser e o Nada. Logo na introdução à obra, Sartre irá caracterizar o ponto de partida de sua filosofia. Trata-se da imanência absoluta, de uma determinada interpretação da consciência, da experiência humana. Tentaremos caracterizar tal noção de consciência, e o fio que perseguiremos para essa tarefa será oferecido pela terceira seção da introdução ao Ser e o Nada, intitulada O Código Pré-Reflexivo e o Ser do Persipere. Apesar desse movimento em direção ao abandono da primazia do conhecimento já começar na segunda seção da introdução, é na terceira que ela surge com mais potência. Em um debate com Husserl, Sartre afirma que a consciência, cito, não é um modo particular de conhecimento, chamado sentido interno ou conhecimento de si. É a dimensão de ser transfenomenal do sujeito. No desenvolvimento desse embate, se revela o que Sartre considera a descoberta fundamental de Husserl, a consciência intencional. É necessário que exista um ser que preceda o conhecimento, para que o conhecimento possa ser assim fundamentado. E esse ser é o ser da consciência intencional. Ao caracterizar essa intencionalidade da consciência, o autor diz, cito, o primeiro passo de uma filosofia deve ser, portanto, expulsar as coisas da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência como consciência posicional do mundo. Nessa passagem, vemos dois movimentos fundamentais. O primeiro, expulsar as coisas da consciência significa fazer da consciência translúcida, negar a ela qualquer opacidade e, com isso, a possibilidade mesma de se fazer objeto. O que é o mesmo que recusar, por exemplo, as qualidades sensíveis cartesiana ou o sujeito transcendental kantiano. E, segundo, além disso, fazer da consciência posicional do mundo, significa fazer dela um ato constante de explodir em direção a. A consciência é justamente esse movimento de ir para fora de si, de deslizar para fora de si, de se exteriorizar em direção aos seus objetos posicionais, a esta mesa, a este livro, a este Pedro. São essas as duas características fundamentais da consciência intencional sartriana. Ela é plena de qualquer conteúdo, de qualquer opacidade, de qualquer interioridade, e ela só existe como consciência posicional de objeto. Só existe em relação com outro ser. Contudo, há uma terceira característica fundamental dessa consciência intencional. Leio, toda consciência posicional de objeto é consciência si, sendo consciência posicional de objeto. Em outras palavras, toda consciência é consciência de ser consciência. Toda consciência de objeto implica uma consciência de si sendo consciência de objeto. Todavia, uma ressalva. No interior dessa consciência de consciência não há uma relação de dualidade entre alguma espécie de consciência objeto de temporalidade 1 e uma consciência reflexiva de temporalidade 2. Essa consciência de si é circular, é relação imediata, cito, e não cognitiva de si a si. Cá está a imanência absoluta, uma relação da mais mínima distância possível de si a si, enquanto tal relação implica uma consciência de mundo. Toda existência consciente, de Sartre, existe como consciência de existir. Essa consciência só existe em ato. Não há, em termos ontológicos, possibilidade de consciência, pois seu ser é fonte e condição de toda possibilidade. Sobre a consciência, podemos afirmar que a sua existência precede a sua essência.
só é possível uma essência de consciência, ou seja, conhecimento de consciência, sob a condição de seu existir. Significa, de antemão, que a consciência existe antes e independente de qualquer conhecimento, de qualquer espécie de forma, substância, potência ou essência anterior, que não se produz como exemplo singular de uma possibilidade abstrata de Sartre. Dessa forma, Sartre encontrou seu absoluto. Ao renunciar à primazia do conhecimento e descobrir o ser cognoscente. E são 3 os motivos que Sartre nos dá para que se considere esta consciência como absoluto. Por ser absoluto de existência e não de conhecimento, escapa do círculo do verdadeiro, onde, enfim, aquele clássico círculo, né? Conheço o objeto, mas para afirmar isso eu preciso conhecer o conhecimento que conhece o objeto e infinitamente. E, portanto, não é relativo ao conhecimento que dele se tem. Segundo, não é relativo também à experiência, pois essa consciência é a experiência mesma. E terceiro, por ser pura aparência, sem qualquer substância, é um absoluto não substancial. E, com isso, se livra dos embaraços característicos do cogito cartesiano. Portanto, leio, precisamente por ser pura aparência, um vazio total, já que o mundo inteiro se encontra fora dela, por essa identidade que nela existe entre aparência e existência, a consciência pode ser considerado absoluto. Este absoluto, com efeito, é o que o Sartre denomina para si. Eu gastei muito do meu tempo aqui na consciência, então vou ter que pular meio que para o meio do caminho aqui, vou ler um pouco do começo da próxima parte, um pouco da metade e já pular para o final. Discorremos sobre um ser singular na obra de Sartre, um absoluto, uma imanência absoluta. Esse ser do qual fala Sartre é esta experiência mesma, este para si que sou a cada momento. É um cogito fático. Está no mundo. Aliás, está no território do ser e não do conceito. Não obstante, este ser para si no mundo, em sua existência, organiza o mundo, realiza-o em seu ser. Os em si, o copo, a mesa, o livro, que encontro no mundo, se referem a mim. Esta mesa é mesa para mim. Diferentemente desta plena exterioridade de indiferença que é o em si, eu, ser para si, me relaciono com o mundo, o organizo. O em si, ao contrário, existe para além de qualquer relação. No mundo, surjo como uma espécie de buraco, para o qual todo o resto escoa, como um ralo. É o para si que contempla este jardim e esta mesa. Mas, enfim, estaria esse para si solitário? Será que ele é o único ser para o qual o mundo é? Vejamos. Em determinado momento, em sua existência cotidiana, essa consciência se depara com um fenômeno peculiar. Durante um caminhar contemplativo no parque, me embaraço, mal percebo meus pés e tropeço pateticamente em mim mesmo. Ao me recuperar dessa vulgaridade, me viro e percebo. Alguém me olhava. Imediatamente, um mal-estar surge no bojo de meu ser, me revira de dentro para fora e, metamorfoseado, eu sinto vergonha. Neste momento infernal, constato em meu ser uma estrutura singular de ser. Sou ser para outro. Já não sou mais uma experiência solitária, uma consciência de coisas entre coisas para a qual o mundo escoa. E não somente me deparo com este novo buraco para o qual o mundo se escorre, já que um outro ser contempla esta grama, que eu também contemplo, mas também me percebo sendo visto. Senti vergonha porque estava sendo observado. Assumi o olhar do outro em meu ser. Encontramos, portanto, o outro. E cá está um segundo absoluto sartriano, a transcendência absoluta. Eu ia caracterizar aqui no meu texto um pouco do que é essa transcendência absoluta, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Então eu vou pular mais ou menos ali para o final
E já vou encaminhar o fim da minha comunicação. No fenômeno da vergonha, por exemplo, experiencio uma transformação radical em meu ser por meio do olhar do outro. O outro não apenas me revela como vulgar, como também me constitui em meu ser. O cógito intencional revela, em sua estrutura de ser, a existência do outro. O para si remete ao para outro. A relação entre o para si e o outro deve ser, então, uma relação de ser a ser, e não de conhecimento. Isso significa, entre outras coisas, que não dou a medida do ser do outro, não o constituo, mas sim o encontro no mundo. A relação entre o para si e o outro é a de um encontro contingente. E cá está essa absolutidade da existência do outro. A sua necessidade não é epistemológica, tampouco é ontológica aos modos heideggerianos. Ela o é como necessidade contingente. É como necessidade de fato. O outro encontra o seu absoluto em duas vias. Primeiro, em seu caráter de facticidade e contingência. O outro é factível. Eu encontro o outro como um fato, como dado. A existência do outro tem a natureza de um fato contingente e irredutível. Segundo, esse outro participa de meu ser. Participa da indubitabilidade da facticidade do cógito intencional, da consciência. Não é esse corpo-objeto que se revela na minha retina que me dá o outro. O outro me é imediatamente revelado pelo olhar, pela metamorfose causada por essa existência anômala que chacoalha e tira meu ser de prumo. Pelo outro sou visto, me vejo, sou objetivado. Um ser que jamais poderia objetivar-se é feito objeto no olhar. E posso assumir ou não esse olhar do outro. Pelo outro, padeço. E, nesse padecer, ao interrogar meu ser, encontro o outro absoluto. Tem muito chão pelo caminho aqui. Então, eu vou ler o último parágrafo e vou encerrar minha comunicação. No texto de Sartre, portanto, revela-se o absoluto nessas duas dimensões, nesse artigo, nesse ensaio acerca da obra de Giacometti. Aí eu preciso que vocês confiem na minha palavra, que eu não tive tempo de elaborar isso. No texto de Sartre, portanto, revela-se o absoluto nessas duas dimensões que já aparecem no Ser e o Nada. O homem como absoluto, na dimensão do para si, e o outro como absoluto, na dimensão que me é revelada no para outro. E, não obstante, se entrevermos nas linhas argumentativas de Sartre, é possível perceber uma constante, quando o autor trata dessas duas dimensões centrais da existência humana. Tanto quando trata do cógito intencional, quanto quando trata da existência do outro, o que persiste nas análises sartrianas é o fático. Surge uma dimensão prejudicativa, anterior a qualquer reflexão cognitiva acerca do mundo. Trata-se, com efeito, do plano da facticidade. Eu nunca precisei provar o meu cógito. Além disso, no interior de meu ser, percebo a constatação inalienável de que jamais duvidei da existência do outro, a cada vez em que ele se impôs de forma inabalável no encontro com meu ser. A imediatidade do cógito, a metamorfose de meu ser operada pelo olhar do outro, tudo isso me é dado. Acordei de manhã e eu já estava lá. Que novidade! Junto com o outro, antes de refletir, antes de fazer filosofia, antes de conhecer. Leio, a existência precede o conhecimento. Sartre abre caminho para um novo modo de se fazer filosofia. Pensa-se agora sobre o mundo mesmo, sobre o homem mesmo. É o homem que vará o bar para o qual se voltará o olhar do filósofo, não o homem em geral, não o sujeito ou o ego transcendentais. É este Pedro que me interessa, esta mesa. Abre-se caminho para pensar o fático, ou melhor, para descrever o concreto.
Com o abandono da primazia do conhecimento e a descoberta do plano da existência da facticidade, Sartre abre caminho para pensar as condutas humanas concretas e, com isso, desvelar o sentido, leio, do homem, do mundo e da relação que os une. E este projeto é sustentado fundamentalmente pela absolutidade da consciência intencional, enquanto se descreve esse para si e sua relação com o mundo, um absoluto também fundamental aparece, a existência do outro. E é isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado, Matheus. Parabéns pela comunicação. Agora eu passo a palavra para a última pessoa que vai apresentar nessa mesa, que é o Felipe Polônio do Nascimento, é isso? Polônio do Nascimento. Ele faz graduação pela USP e é orientado pelo professor Marco Aurélio e bolsista CNPq. O tema da comunicação será a questão da verdade na ontologia de ser e tempo, do Sr. Heidegger. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite de vocês, o evento é lindo, e também agradecer ao CNPq pelo fomento. Bom, eu queria falar hoje sobre a minha pesquisa, que eu venho há mais ou menos 1 ano e meio desenvolvendo, com o auxílio do professor Marco Aurélio Velho, lá na USP, e, enfim, minha proposta e o meu intento é principalmente pensar ser e tempo, esse tratado, e, com as suas limitações, ensejar uma leitura exégtica, né, uma leitura interpretativa, mas que não almeja necessariamente ser a principal leitura ou a leitura central, mas ao menos uma leitura possível. E, claro, para hoje, eu não daria tempo de passar pelos conceitos que são necessários para falar sobre o que eu vou falar. Isso seria explicar o tratado de cabo a rabo. Então, de certa forma, eu preciso assumir alguns conceitos, e a gente pode trabalhar eles melhores depois, se for o caso. Mas, de forma geral, a minha pesquisa ela se orientou em tentar entender o parágrafo 44 de Ser e Tempo, que é onde Heidegger vai apresentar o que ele vai chamar da questão da verdade. E eu quis frisar no parágrafo a questão da verdade, porque eu acredito que mais importante do que o conceito de verdade por ele desenvolvido, posto ao lado dos outros em um glossário filosófico, o que importa é a necessidade dessa colocação dentro da questão mais geral, que é a questão sobre o ser. Então, toda questão dentro de Ser e Tempo há de ser entendida como parte da questão sobre o ser, a tão famosa Seinsfrage heideggeriana. E pelos eventuais termos em alemães, vocês me perdoem, eu nunca fiz uma aula de alemão na vida. Provavelmente eu vou falar todos eles errados. Mas, bom, preparei um texto e eu vou me guiar por ele. Se eu evadir os 20 minutos, alguém me cutuque, por favor, tá? Bom, indo direto ao ponto. Bom, nós encontramos no empreendimento heideggeriano uma reorientação do fenômeno da verdade para um campo pré-propositivo, que dá o suporte e fundamentação ontológica. Ou, em outras palavras, encontramos pelos alicerces da vida teórica e da atividade científica, no qual orientavam-se as antigas ontologias, as bases de uma presença fática no mundo. Essa presença fática, caracterizada como abertura e, assim, transpassada por uma transcendentalidade fundamental de suas visadas e da saída de si, uma existência como existência, em direção a entes disponíveis, reencontra nas origens de sua constituição linguística e na ordenação lógica de seus conceitos no universo semântico-sintático do discurso, a constante doação da qual depreende-se suas expressões. Visando exprimir o ente e não a sua representação, a estrutura enunciativa responderia à capacidade ontológica do Dasein de já estar sempre previamente em contato com tal ente a ser expresso, de como ele já aparecia em um nexo conjuntural que o marcava com algum sentido ou como alvo de uma intenção de significação. Nesse sentido, a verdade é reintroduzida no Dasein, fazendo-se anterior à atividade enunciativa e sendo, em verdade, seu fundamento, não seu resultado.
O que se descobre com o problema da verdade é a remissão necessária, deixada não dita e não pensada pela tradição, ao âmbito anterior ao trato ôntico, que, pela compreensão de ser, tornar-se primordialmente possível posicionar o ente para tratá-lo. Nesse sentido, seu desenvolvimento partilha do restante da analítica ao fazer-se sobre esse mesmo horizonte metodológico de construir uma etapa preparatória para o questionamento ontológico mais geral. O universo semântico, pelo qual orientava-se a verdade, partilha do mesmo contexto que o restante da analítica por ser tomado como possibilidade deste mesmo ente, o Dasein, onde no processo de sua compreensão ergue-se a possibilidade de uma enunciação e da formação propositiva. De um mesmo mundo, surgem as instâncias manuais, como também as discursivas, e o movimento pelo qual voltamos ao Dasein como condição ôntica de tais instâncias nos faz reencontrá-las, ambas, co-originariamente unidas na abertura de mundo que atesta-se em sua existência compreendedora. Caracterizando o Dasein fundamentalmente como abertura de mundo, como o aí de seu ser aí, a retomada mencionada do fenômeno da verdade parece primeiramente a partir da reintrodução do campo propositivo como âmbito dessa abertura, nos quais os existenciais do discurso, das redes e linguagem, Sprache, devem ser melhores compreendidos dentro daquilo que eu gostaria de chamar de percurso intelectivo do Dasein, que começa pela dupla disposição-compreensão em seu caráter projetivo, tematiza-se hermeneuticamente na estrutura do como e articula-se em uma discursividade que, por sua vez, dá a possibilidade do Dasein habitar a linguagem e pronunciar-se. Então, mais ou menos, é esse percurso, essa circularidade que eu vou tentar propor aqui para vocês, esse caminho da compreensão, onde o seu ponto final, podemos dizer, é a palavra. Dado esse quadro, eu gostaria de perguntar, como pensar a relação entre a aletheia, o novo sentido de verdade que o Heidegger vai propor, com a adequatio, o sentido tradicional? Pois ele vai definir que essa adequatio tem que ser derivada da aletheia. Mas qual é o caráter dessa derivação ela mesma? Talvez a pergunta faça mais sentido se colocada na questão: como entender a relação estabelecida entre a aletheia, o desocultamento originário, e a apophansis, entendida como a mostração ou capacidade de ser verdadeiro e não verdadeiro do enunciado? Se conseguimos precisar o estatuto dessa derivação, na qual a possibilidade da enunciação efetiva-se na atitude enunciativa, seria possível constituir uma lógica filosofante, como diz Heidegger, que ainda ofereça ou aponte para uma normatividade constituída ou constituinte do pensamento teórico-conceitual? Se seguimos Greg Schirler e sua posição exposta em Heidegger and Logic, e boa parte do comentário anglofônico pós-analítico à obra heideggeriana, como Thomas Sheehan em Making Sense of Heidegger, John Selling em Logic of Imagination, Richard Rorty em Philosophy in the Mirror of Nature, poderias responder que sim, que a normatividade do enunciado propositivo, a validade de sua verdade, seguiria uma normatividade do ser no mundo. Ora, falamos sobre as mesmas coisas porque estamos em um mesmo mundo. Não se trata da dúvida de mesmos referentes, convergidos a partir de universos semânticos isolados, a interioridade e anteriores, à subjetividade do sujeito, ou então, que é uma dúvida muito própria da fenomenologia, uma dúvida do mundo comum em face ao mundo particular, mas sim da articulação de um mesmo mundo em sua significância. O sentido diria menos respeito à liberdade constitutiva do sujeito cognoscente e suas significações. O sentido diria respeito, antes, à manifestação inalienável do mundo e do fluxo contínuo da existência no qual o Dasein já sempre se vê jogado e condenado justamente na forma fundamental de uma disposição compreendedora. Ouvimos a moto, não o barulho. Vemos a casa, não as luzes. No atual momento da minha pesquisa, essa proposta, a de reivindicar o espaço da lógica na filosofia heideggeriana e a de dizer que ela em nada foi jogada fora, me parece justificável. O Dasein tem de ser determinado em sua capacidade de formalização e neutralização dos entes nos objetos vazios das determinações lógicas.
mas apenas uma vez que se acentue que isso não significa nem dissolver os problemas epistemológicos ou a complexidade da significação linguística, nem, e eu acredito ser esse o pior dos problemas, e o problema que por vezes o comentário anglofônico peca, é o de apontar em Heidegger a formação sistemática de uma lógica, entendida como disciplina ou conjunto de regras que ofereciam um método para o bem pensar ou o pensar corretamente. Mas apenas apontar que esses problemas, ou da relação entre as palavras e as coisas e a validade das proposições verdadeiras, serão a partir de agora tratados como problemas ontológicos, introduzidos na questão mais geral do quiasma entre o da, o aí do ser aí, e o sein, o ser. Isso passa, precisamente, pela mundanidade do mundo, que abre, a partir da significância, o circuito que aqui tentamos dizer e que desemboca na linguagem empírica e nos enunciados das ciências, mas também nos enunciados metafísicos e filosóficos em geral. Mesmo a nova ontologia tem de ser dita ou escrita, e mesmo a fala poética ainda é uma fala. E isso faz com que a derivação do campo pré-propositivo, assinalado como estruturante e do qual o âmbito linguístico fala sobre, tenha de se assegurar-se de certa legitimidade, mesmo que não mais como fundante, como foi tratado na tradição, mas como fundado. A pergunta pelo sentido do ser deve orientar-se para as condições de possibilidade do sentido em geral. E a analítica nos mostra que o sentido diz respeito à abertura fundamental do Dasein na totalidade de seus âmbitos, disposição, compreensão e discurso, e não na efetivação empírica desse a priori, que é o campo da enunciação propositiva. Em outras palavras, o sentido é pré-propositivo, é oriundo do existencial do discurso que, inserido no movimento da compreensão interpretativa, é esse anterior estrutural ao logos apofântico e que o garante de sua aprofundicidade. As significações nos levam às palavras, e não o contrário. Elas nos são mais originárias. Sua gênese é o correr da minha existência, não a inteligência e a decodificação dos signos fonéticos. Se deve, portanto, abandonar toda a filosofia da linguagem, na mesma medida que se abandona toda a lógica, para se questionar sobre o aparato pré-linguístico e pré-lógico, do qual brotam como possibilidades efetivas, por mais que não cororiginariamente presentes com o sentido entendido em si mesmo. Toda normatividade, portanto, seria uma normatividade pré-lógica, pré-linguística, de certa forma até mesmo pré-intuitiva, pois aquilo que ela prescreve é a estrutura dinâmica do sentido em geral, não a necessidade de uma estrutura singular. Esse questionamento guia-se pela própria estrutura circular histórica da abertura, compreensão interpretativo-discursiva, se poderia dizer. E isso será justamente o que será chamado, dentro de Ser e Tempo, de destruição fenomenológica da metafísica, onde se insere de forma latente, e talvez seja essa a tese que eu pretendo defender mais futuramente, uma espécie de centralidade e privilégio, dentro dessa destruição da metafísica, de uma destruição da lógica. A anterioridade constitutiva da interpretação, a opinião prévia do Dasein, formada em um ter prévio, ver prévio e conceito prévio, nos levam a considerar agora, com a conceitografia apresentada no parágrafo 44 do mesmo tratado, a ordem entre discurso e linguagem, pois não sendo nunca o mundo virgem e o Dasein sendo atravessado por uma facticidade que tem uma historicidade constitutiva, a linguagem reaparece no fenômeno do falatório como esse terreno onde já sempre estamos previamente, na cotidianidade. Não se trata, portanto, para lidar com o percurso da significação e expressão, ou como dirá em outros textos, entre o entrelaçamento de pensamento, fala e palavra, de pensar uma reta que, partindo da intuição pura de onde não se doa puramente o sentido, se forma em enunciação como expressão ou tradução em objetos no interior do mundo, isso é, valendo-se dos instrumentos sintático-gramaticais, de uma vivência muda e pura. Ela já é escuta, e o silenciar-se constitutivo do existencial do discurso não é a ausência de intenções significativas. Nas palavras de Heidegger, só se cala quem tem o que dizer. Ela deve, então, ser uma espécie de fita de Moebius, onde discurso e linguagem formam um ponto de inflexão, variando sua primazia conforme observado do ponto de vista existencial ou existenciário, ôntico ou ontológico. Questionar-se sobre a origem da enunciação é então o mesmo que perguntar pela origem da linguagem? Pois se sim, ela me parece ser embutida da mesma misticidade. A origem da linguagem é mítica, como disse o Heidegger, como também, em um outro contexto e por outros modos, também dirá Merleau-Ponty. Ela parece estar em toda parte, e também em parte alguma.
E apontar para a constituição ontológica do Dasein não resolve, a princípio, todos os nossos problemas. Se a enunciação só se torna ontologicamente possível a partir da ascensão das significações, oriundas do compreender, articulado discursivamente na interpretação, em palavras, o que ocorre nessa significação em tal ascensão? Não apenas sua condição de possibilidade. Essa questão é respondida. O que torna possível a linguagem é o discurso, entendido como o âmbito da abertura de mundo do Dasein, onde sempre já se está em um todo prático e dinâmico de significância do mundo instrumental. Mas se a gênese e a Urstufung, a instituição do sentido, se dá independentemente da construção propositiva, por que a palavra aparece como um horizonte no percurso da compreensão? Talvez seja o caso, isso me parece a hipótese mais pertinente no momento, de que é justamente a historicidade ou a factualidade do falatório que o explica. A significação, ela mesma, tem um rastro de palavra, pois o Dasein aberto não é uma abertura espiritual a um espetáculo neutro de mundo. Essa abertura é fática, e o mundo é sempre tomado em uma pré-compreensão. Não é à toa que a analítica do Dasein é ministrada a partir de sua cotidianidade. Há de se lidar com esse já sendo da existência. Se tomamos, por exemplo, o caso da comunicação, Heidegger nos diz que a comunicação entendida como a troca de moedas, o falar e o responder empiricamente determinados, essa comunicação pela via das enunciações ditas ou escritas, é derivada e devedora de uma comunicação mais profunda, aquela do estar ao lado dos demais Daseins. Ou, se quisermos falar pelos termos clássicos da fenomenologia, por mais que ele por muitas vezes não se apliquem da mesma forma, o texto heideggeriano, elas dizem respeito a essa intersubjetividade constituinte. Mas, nos mais das vezes, é perdido nele, no falatório que estamos. É a partir da ingenuidade ou do esquecimento das relações basilares com o ser que cotidianamente nos movemos, fazendo com que toda espécie de questionamento que deseje pensar o ser ou ir às coisas elas mesmas, não pode simplesmente saltar para fora do já sabido por uma ação imperiosa da vontade, como é o caso da epoqué cartesiana. Se o projeto de ser e tempo é averiguar a possibilidade da colocação da questão sobre o ser, a Seinsfrage heideggeriana, a partir da ontologia do Dasein, então o percurso deve ser justamente esse, o de se conquistar a maneira adequada de lidar com o já sabido, com o não dito no já dito, não com a instauração metódico-artificial de uma instituição que descerrasse sem mais delongas o essencial. Deve ser, então, um embate com a linguagem filosófica, ou com a linguagem teórico-conceitual em geral, ao menos em seu estágio primordial, em seu estágio mais primeiro. A linguagem, entretanto, não é ela mesma sinônimo da linguagem teórico-conceitual. Heidegger irá nos dizer, no parágrafo 69 de Ser e Tempo, como ocorre a transmutação da atividade prática da circuncisão e do objeto à mão para a atitude teórica do subsistente como objeto à vista. O enunciado, o martelo é pesado, quando a expressão da reflexão sobre a prática ela mesma caminha no percurso intelectivo, acende a palavra, mas ainda o sobre o que aquilo que se diz é tomado neste âmbito prático instrumental. Ele aparece como essa razão prática. Ela pode, entretanto, ser tomada em uma outra forma se a pré-compreensão de ser de seu circuito tomar o ente intramundano articulado no sentido do simples subsistente, isso é, apartando-se do âmbito instrumental de origem, abstendo-se do convite prático ao ente, intentando um convite teórico. O martelo é pesado não é mais o dizer sobre a instrumentalidade serventia, mas sobre a constituição física do objeto em sua massa, positivando-se como objeto físico de uma declaração física. Isso é, agora é tomado como enunciado teórico-científico. Eu não quero adentrar mais nas dimensões do parágrafo 69, mas acho interessante notar como a mudança de atitude ocorre sem que isso se mude a expressão enunciativa. O sentido lhe é anterior, e se o enunciado é agora científico, ele não apresenta nenhuma mudança formal nele mesmo que assim possa testá-la. Ele assim o é, pois faz parte do percurso intelectivo que formou-se a partir desse sentido de ser. Ele é científico, pois é a enunciação de uma atitude teórico-científica. Uma lógica filosofante, no sentido que é proposta na Lógica de 1925, uma obra do Heidegger, intitulada, o seu título
completo é Lógica e o Problema da Verdade, aparece se assemelhar muito, então, com a tarefa já dita em Ser e Tempo, que será a destruição fenomenológica da metafísica, uma espécie de hermenêutica, entendida aqui no sentido estrito da interpretação textual, que, em posse do esclarecimento do fenômeno da enunciação e da atitude teórico-conceitual, pode vasculhar no conceito aquilo que o tornou possível, ou então servir-se dele para remontar o percurso de compreensão do qual ele é a parte final, a ponta do iceberg. Essa tarefa, apresentada em ambos os textos sobre títulos diferentes, é, entretanto, apenas indicada, e como muito já se sabe, a parte reservada a ela em Ser e Tempo nunca chegou a ser publicada. Um dito paradigmático entrevê essa tarefa interpretativa para com a filosofia enquanto discurso filosófico. E eu gostaria de citar Heidegger, quando na segunda parte do tratado, mais especificamente no parágrafo 68, ele vai dizer sobre a temporalidade própria ao existencial do discurso, e que de certa forma sintetiza a problemática que eu tentei apresentar. E eu cito: os modos de ação têm sua raiz na temporalidade originária da ocupação, quer esta se relacione ou não com o temporal no interior do mundo. Com a ajuda do conceito vulgar e tradicional de tempo, a que a ciência da linguagem, a linguística, é forçada a recorrer, o problema da estrutura existenciária temporal dos modos de ação não pode sequer ser posto. Mas porque o discurso cada vez discorre sobre o ente, se bem que não primária e primeiramente no sentido da enunciação teórica, a análise da constituição temporal do discurso e a explicação dos caracteres temporais da formação da língua, ou então da formação da linguagem, porque o termo ali não se trata de Sprachgebild, só pode ser levado a cabo quando se tenha resolvido o problema da conexão de princípio de ser e verdade, a partir da problemática da temporalidade. Poder-se-ia delimitar, então, o sentido ontológico do é, que uma superficial teoria da proposição e do juízo deformou em cópula. Só a partir da temporalidade do discurso, isso é, a partir da temporalidade do Dasein em geral, pode-se elucidar a origem da significação e pode-se entender ontologicamente a possibilidade de uma formação do conceito. Bom, era isso um pouco que eu queria apresentar, e nada se resolve. Eu acho que do que mais que isso me serve, e isso eu vou tentar dizer para já acabar, não quero exceder, é que não é à toa que nada se resolve, que justamente após 1927, com os textos que ficariam conhecidos como os textos da viragem heideggeriana, por mais que, enfim, seja uma questão complexa, vai ser esse abandono da conceitografia existencial vai se dar justamente por uma retomada do pensar sobre a linguagem, de forma que o discurso vai ser basicamente abandonado. E também o projeto filosófico do Heidegger vai mudar completamente, de uma pergunta pelo sentido do ser, para uma pergunta pela verdade do ser. A verdade, então, mais originária e mais concreta que o sentido. Obrigado. Agora nós vamos abrir para questões, comentários. Bom, está aberto para perguntas. Já temos alguns candidatos, mas antes de abrir eu vou me aproveitar aqui do privilégio de estar com ele na mão para fazer um agradecimento que eu acho necessário para todos os que estão aqui na mesa, para todos que estão presentes, mas os que estão na mesa também, porque, por exemplo, eu agradeço ao Lucas, que veio para esse evento Media Mesa, porque eu acho muito legal. O Lucas não está mais na graduação, mas ele faz esse gesto de carinho de vir falar um pouco com a gente aqui ainda. Queria agradecer a apresentação do Távio também, fiquei muito orgulhoso, não sabia que ela estava nesse momento. Eu achei muito bonita a forma como você expôs e muito, acho que, acessível de entender. Ao Felipe e ao Amadeus, eu queria dar os parabéns pela coragem de ter apresentado um tema muito difícil, que, para minha ignorância, não compreendi muito, mas eu também acho muito interessante quando a gente da graduação se desafia a falar desses assuntos complexos, que é Heidegger, Sartre, e a linguagem que ninguém entende deles.
Enfim, eu queria dar esses créditos a vocês, porque o evento é feito pela graduação, para a graduação, e nada mais bonito que a gente reconhecer o esforço que a gente faz aí para estar aqui, né? Perguntas. Gabriel. Boa noite, gente. Queria falar que foram muito boas apresentações. Assim, eu fiquei bastante surpreso não tão surpreso, porque a gente estava conversando hoje à tarde e a gente comentou que esse circuito ia ser bem interessante, né? Ele seria até caoticamente harmonioso, né? E fez muito sentido, realmente, né? Acho que o percurso que vocês traçaram foi, não sei, acho que produziu uma evidência, assim, de continuidade para mim. Então, eu vou perguntar para o Luiz Otávio primeiro. A gente sempre conversa, né, a gente sempre está conversando sobre a sua pesquisa, e volta e meia eu me questiono sobre essa relação que o Bergson traz com as imagens, né? E mais para frente a gente leu aquele texto sobre a metáfora, né, que é justamente a saída que ele propõe, né, na matéria da Débora. E eu queria ver um pouco você falar sobre essa relação entre metáfora e imagem, por exemplo, né? O deslocamento, né, que a imagem produz ou que a metáfora produz, e a imagem, onde ela fica, então, quando existe a metáfora, né? Essa relação entre elas, queria que você descrevesse de alguma maneira pela sua interpretação. Por Amadeus, gostei muito da sua apresentação, velho. Nossa, eu queria falar isso porque eu fiquei realmente imerso nela, assim. Eu queria perguntar uma coisa sobre as questões que você apontou do Sartre. Deixa eu pensar, eu não sei como formular isso. Eu vou voltar na sua, pera. Vou pensar um pouco mais. A sua está mais óbvia para mim, porque eu sou da linguística, né, não sou da filosofia. Faço pesquisa com o Péchet, e na França, o Péchet ele vai falar da análise do discurso, etc. Ele vai fazer um entremeio entre psicanálise, marxismo e linguística. Porque justamente o que ele está tentando tratar da questão do sentido, né, a partir do discurso. Então, o que o Sartre abandona, ele abraça com todas as forças e com muita gente, inclusive, porque para fazer isso ele inaugura alguns campos de estudos, grupos de estudos, no caso, né, com muitos pesquisadores de várias áreas diferentes, né. Ele é um filósofo, né, ele nasce na filosofia, o Péchet, e quando ele trata do discurso, ele vai trazer uma questão de estrutura e acontecimento. O que significa dizer a estrutura do enunciado, da oração, né, sintático-morfológica, e da relação entre o acontecimento, que é a questão do fragmentário do real, né. Então, eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala do verdadeiro, do Heidegger, né, falando sobre esse verdadeiro, eu fiquei um pouco confuso, porque eu não estudo Heidegger, obviamente, mas isso me pareceu muito um problema, uma questão linguística, né, que você levanta, que a gente consegue dar conta na linguística, eu falo, né, mas é uma questão para a gente, nesse sentido, dar conta no sentido de não cessa, né, as dúvidas. Mas é sobre essa relação entre o real e a estrutura, né, os reais, no caso, né, para o Péchet são os reais do inconsciente, da língua e da história. Né? Acho que no Heidegger isso, enfim, não são essas categorias, né, que ele trabalha, mas eu achei muito interessante essa relação traçada, né, pelo menos na minha cabeça de linguista. Isso foi muito interessante. Eu queria perguntar para você sobre essa relação, então, né, assim, ampla, estrita, né, essas questões mais específicas. Então, voltando para Amadeus, amigo, eu queria que você explicasse um pouco mais. Eu não sei muito sobre o Sartre, essa questão do ente para ele. Porque ela é muito confusa para mim. E se você puder explicar um pouco mais
o que é isso para ele, porque eu fico sempre com sujeito, e aí eu queria indivíduo, etc. Eu queria ver o que é isso, né, o ente. Quem mais? Você, né? Parabéns para os 3, ótimas apresentações. Minha pergunta é para o Felipe. Se eu entendi bem, tem uma diferença entre discurso e linguagem, certo? Você poderia me explicar? Só isso mesmo. Obrigada. Alguém mais? Não, né? Bom, boa sorte. Quem quer começar? Vou começar. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Obrigado, Lucas, também, pelo elogio. Fiquei muito feliz. Bom, sobre a questão da imagem, eu passei bem rápido por cima aqui no texto, mas ela é uma questão fundamental no Bergson, porque a imagem é uma ressignificação da compreensão da relação entre sujeito e objeto. A imagem, ela é a definição, né? O que é imagem? A imagem ela é mais que uma representação, no sentido de que ela não depende de um sujeito para existir, mas ela é menos que uma coisa, no sentido de que ela não cria uma representação. Essa é a noção de imagem no Matéria e Memória. É uma noção de imagem diferente, que vai ter um significado diferente naquele texto que a gente leu, na matéria da Débora, a introdução à metafísica, que a imagem ali ela vai aparecer mais como um paradigma, menos como um conceito, mais como um paradigma. No sentido de que aí vem a metáfora também, porque desde o início, né, quando eu coloquei aquela questão do que é o tempo, é basicamente para dizer, a gente não consegue definir. A gente pode falar sobre ele, mas não definir. E aí eu acho que a imagem seria, nesse outro sentido, essa metáfora mesmo, né, essa aproximação da gente em relação ao tempo. Então, por isso, tem essa noção dessas imagens, a imagem do novelo, a imagem do sino, que vão dizer para a gente o que é esse tempo mais profundo. Bom, obrigado pelas perguntas. Vou começar por ele, depois você. Bom, a relação entre o Heidegger e a linguística é uma relação que me interessa muito, mas eu sou bem leigo nos textos da linguística, acho que, enfim, a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou eu entendi o Heidegger ou eu entendi os outros. Mas, bom, eu vou tentar desenvolver a partir das coisas que eu sei, daquilo que eu já vi os comentadores comentando a esse respeito. Porque eu trouxe aqui na minha fala, por, enfim, uma escolha, não é melhor nem pior, esse embate com a tradição anglofônica. Justamente porque eles vão tentar entender essa discussão linguística com o passado analítico. Mas o caminho é muito diferente se você observa, por exemplo, o comentário francês. O comentário francês vai muito tentar pensar essa relação entre discurso e linguagem. E claro, toda a relação com a fala poética, depois que eu não tratei aqui, porque evade o ser e tempo, a partir das discussões já estabelecidas no campo linguístico. O que eu vejo muito ser comentado é uma associação entre o Heidegger e o Benveniste, nessa centralidade do discurso, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a como entender a conceitografia linguística comparada com a conceitografia heideggeriana, porque não me parece ser o caso de uma igualdade entre, por exemplo, parole e linguagem, e langa e discurso, e nem o contrário. O que eu acho que pode ser dito aqui, pelo menos pensando nessa linguística clássica saussuriana, no mínimo se a gente observa na linguagem uma estrutura diacrítica, ela é devedora da estrutura diacrítica do próprio mundo. Então, essa dinâmica de significância, ela evade a palavra, ela chega à palavra, mas é o sentido que é diacrítico, não a estrutura linguística. A estrutura linguística ela é diacrítica por conta do sentido, ser ele mesmo uma conjuntura. Eu responderia por aí, ao menos no que diz respeito a uma leitura dura de ser e tempo. Como eu disse no final, a relação com a linguagem ela vai mudar muito nos próximos anos, assim. E eu acho que isso já responde um pouco à sua questão, porque a linguagem ela vai ser entendida aqui, ao menos aonde eu vejo, como
Como isso aqui que a gente está fazendo agora, essas palavras que eu estou dizendo, essa cadência no qual eu estou falando, o que a linguística explica. Quem explica a linguagem é a linguística, a sincronia, a diacronia, a história das línguas, a gênese, etc., porque o latim virou francês, pela occitanização, taranana. É papel da linguística estudar esse ente intramundano que é a linguagem. O discurso ele vai ser justamente essa estrutura diacrítica do próprio mundo que eu tentei dizer aqui, como esse âmbito de abertura. Uma coisa que eu tento entender esse discurso, eu posso estar errado, é a partir da noção do Ricot, da hermenêutica do Ricot, um autor francês, de narratividade, de literalidade, já na compreensão de mundo. É como se, isso, claro, se eu adentrasse ao tema da temporalidade, eu acho que isso ficaria mais claro, mas e por isso que eu usei a imagem do percurso, do caminho intelectivo, porque é já essa relação entre as partes, que diz respeito à discursividade da abertura, em oposição à linguagem, como essa efetivação empírica desse sentido que já mesmo antes da enunciação, o mesmo, eu diria. É isso. Obrigado pela pergunta, Gal. Quando eu comecei a escutar o nosso colega falar de Heidegger, eu pensei, porra, aquela crítica clássica do Sartre como repetição de Heidegger com certeza vai vir. Eu já tinha até aberto o texto do Deleuze comentando o Sartre para lidar com isso. Ainda bem que não veio. Mas, mano, o conceito de ente não é um conceito que aparece em Sartre da mesma forma que aparece em Heidegger, por exemplo. Quando, pelo menos o Paulo Perdigão traduziu por existente. O ente é o ser em si fenomenalizado. O ser em si é aquele ser relativo ao para si, a consciência. Então, o ser em si é o copo, é a mesa, é a cadeira. É um território do ser distinto do território do para si, que é a consciência. Dentro da ontologia sartreana, existem esses dois modos de ser, assim. Aí vem depois o para outro, mais para frente, que tem suas especificidades, que é o segundo absoluto que eu falei. Mas Sartre fala muito pouco sobre esse em si. A única coisa que ele fala é o ser em si o ser é em si, e o ser é o que é. Então, é isso que ele fala sobre o ser em si. Deixa eu ver se eu acho um caminho aqui para te responder com mais substância. Que eu acho que o modo com que Sartre expressa melhor a relação do para si com o ser em si é literária. Está lá na Náusea. Eu acho que lá é capturado mais um pouco, de forma um pouco mais elaborada, em uma linguagem literária, claro, a sensação de lidar com o em si, de se deparar com o em si das coisas. Sartre caracteriza o em si também como exterioridade de indiferença. Enfim, isso tem um sentido muito profundo assim, dentro da ontologia sartreana. A gente pode conversar mais depois, mas acabou o nosso tempo de evento. Ele é exatamente 7h30 agora. Alguém mais? Não? Então, uma salva de palmas para os meninos aqui.